Agora, aqui está uma coisa bastante curiosa. Você acorda uma manhã e algo mudou. Não do lado de fora, entenda, mas do lado de dentro. Você vê através dos jogos, da corrida dos ratos, da busca interminável por mais. Você entende, talvez pela primeira vez, que o significado da vida é apenas estar vivo. É tão claro, e tão óbvio, e tão simples. No entanto, todos correm em grande pânico, como se fosse necessário alcançar algo além de si mesmos. E então surge o problema peculiar. As contas ainda chegam, o aluguel ainda está vencido, a conta bancária ainda diminui. E você se encontra nesta posição estranha. Espiritualmente acordado, mas financeiramente quebrado. Que piada cósmica é esta? Você olha ao redor e vê pessoas que estão profundamente adormecidas, completamente inconscientes, perseguindo dinheiro como fantasmas famintos. E eles parecem estar indo muito bem. Suas contas bancárias estão cheias, suas casas são grandes, seus carros são novos. E aqui está você, tendo visto através da ilusão. E você não pode pagar sua conta de luz. O que está acontecendo? Deixe-me te contar uma coisa. Isto não é um acidente. Isto não é um erro terrível na ordem cósmica das coisas. É exatamente assim que deve ser, pelo menos por um tempo. E se você entender por quê, você vai parar de lutar contra isso e começará a ver o extraordinário presente escondido nessa luta. Veja, o dinheiro é uma coisa muito peculiar. Não é riqueza nenhuma. É uma forma de medir a riqueza, um símbolo, um sinal, uma espécie de acordo social. A verdadeira riqueza é o ar que você respira, a água que você bebe, a comida que nutre seu corpo, o abrigo que o mantenha quente. O dinheiro é simplesmente a contabilidade. Mas nos encantamos tanto com a contabilidade que esquecemos o que ela deveria representar. Pense nisso. Aqui está um homem com $1 milhão no banco. Ele senta-se em seu escritório preocupado com o mercado de ações, verificando suas contas, calculando seu patrimônio líquido. Ele se esqueceu de saborear o café. Ele se esqueceu de sentir o sol na pele. Ele se esqueceu que está respirando. Este homem é rico? Ou ele está tão ocupado contando seus tokens que perdeu o contato com o verdadeiro tesouro? Quando você desperta espiritualmente, algo muito interessante acontece. Você para de ser hipnotizado pelos símbolos. Você para de confundir o cardápio com a refeição. A receita não é o jantar. O mapa não é o território. E, de repente, o dinheiro perde o controle sobre você. Deixa de ser a coisa mais importante. Deixa de ser o objetivo da sua vida. Isto é maravilhoso. Isto é libertação. Mas isso cria um problema prático, porque o mundo ao seu redor não acordou. O senhorio ainda quer seu aluguel, em dólares, não em iluminação. O mercador não aceitará sabedoria espiritual em troca de pão. E assim você se vê preso entre dois mundos, acordado em um mundo adormecido, tentando viver por um conjunto de valores enquanto está cercado por outro. Agora, deixe-me explicar por que isso acontece com quase todo mundo que começa a despertar. A primeira razão é muito simples. Quando você acorda, perde sua motivação para o jogo. Veja, a maioria das pessoas trabalha não porque ama o trabalho, mas porque tem medo. Com medo de ser pobre, com medo de ser julgado, com medo de ficar para trás na grande corrida. O medo é o fumo que move a máquina econômica. Mas quando você acorda, o medo começa a se dissipar. Você percebe que veio a este mundo sem nada e vai sair com nada. Você entende que o propósito da vida não é chegar à morte em segurança com uma conta bancária bem preservada, mas sim deslizar de lado, completamente esgotado, totalmente desgastado, rindo o caminho todo. O terror da pobreza pede suas garras. E sem aquele medo te impulsionando, você naturalmente desacelera. Você para de se arranhar para chegar ao topo. Você para de sacrificar o seu presente para algum futuro seguro imaginário. Isto é belo. Isto é saúde. Mas no mundo organizado em torno do medo e da competição, isto significa que você provavelmente ganhará menos dinheiro, pelo menos por um tempo.
A segunda razão é que o despertar tem uma maneira de fazer seus antigos interesses desaparecerem. Pense nisso. Antes de você acordar, talvez você estava fascinado em subir na hierarquia corporativa, em impressionar seus vizinhos, em adquirir símbolos de status. Estas coisas lhe davam energia. Elas motivavam você. Elas tiravam você da cama de manhã. Mas então você as vê através. Você entende que status é só um jogo de faz de conta, que a escada corporativa não leva a lugar nenhum em particular, que seus vizinhos não estão prestando tanta atenção em você quanto você pensava. E de repente, essas perseguições parecem vazias. Elas parecem como tentar polir góis plásticos quando você descobriu a fonte da montanha. Você ainda pode ir ao trabalho, você ainda pode pagar suas bilhas, mas o fogo se apagou nas antigas ambições. Você não está mais disposto a vender sua alma por um salário. Você não está mais disposto a passar horas fazendo um trabalho que parece sem sentido, apenas para acumular mais tips. E, naturalmente, isso afeta a sua situação financeira. Agora, aqui está a terceira razão, e esta é mais sutil. É bastante sutil. Quando você desperta, você se torna consciente de como o sistema monetário realmente funciona. E essa consciência pode te deixar um tanto relutante em participar plenamente dele. Você vê que todo o jogo econômico é baseado no medo, na escassez, na ilusão de que não há o suficiente para todos. Você vê como isso transforma as pessoas em competidores, em inimigos? Como isso faz com que esqueçam sua humanidade básica? Você entende que a pessoa com mais dinheiro não é necessariamente a mais bem-sucedida. Na verdade, você começa a suspeitar que a busca pela riqueza muitas vezes cria uma espécie de pobreza de espírito, um estreitamento da consciência, uma perda das próprias coisas que tornam a vida digna de ser vivida. E então, você hesita, você se contém, você não se entrega completamente ao jogo, porque viu o custo de vencer. Isso não é preguiça. Isto é sabedoria. Mas isso significa que você provavelmente não ficará rico. Pelo menos não no sentido convencional. Deixe-me contar-lhe uma história. Era uma vez um pescador que vivia à beira-mar. Todos os dias ele saía em seu pequeno barco, pegava peixe suficiente para alimentar sua família e vendia alguns no mercado. Então ele voltava para casa, almoçava com sua esposa, tirava uma soneca à tarde, brincava com seus filhos à noite e passava a noite fazendo música com seus amigos. Um dia, um empresário rico veio visitar. Ele viu o pescador descansando à tarde e disse: "Por que você não está pescando? Você poderia pegar mais peixes." "Por que eu iria querer pegar mais peixes?" perguntou o pescador. "Bem, se você pegasse mais peixes, poderia vendê-los e ganhar mais dinheiro." "E então? O que eu faria com o dinheiro?" "Você poderia comprar um barco maior", explicou o empresário. "Com um barco maior, você poderia pegar ainda mais peixes. Eventualmente, você poderia comprar vários barcos, contratar outras pessoas para pescar por você e se tornar muito rico." "E depois o quê?" o pescador perguntou. "Então você poderia se aposentar e passar seus dias descansando à tarde, brincando com seus filhos e fazendo música com seus amigos à noite." O pescador sorriu. "Mas é isso que eu estou fazendo agora." Vê? O pescador não deixou de entender como ganhar dinheiro. Ele simplesmente tinha percebido a ilusão de que ganhar dinheiro era o objetivo. Ele já está vivendo a vida que o empresário passaria anos tentando conquistar. Ele já era rico na única maneira que importa. Quando você acorda espiritualmente, você se torna mais como o pescador. Você percebe que o objetivo que todos estão perseguindo já está disponível agora. A paz que eles esperam comprar com as economias da aposentadoria já está aqui, no simples fato de estar vivo. A segurança que eles imaginam que a riqueza trará já está presente quando você para de ser escravizado pela necessidade de mais. Mas aqui está o que acontece a seguir. Uma vez que você vê isso, uma vez que realmente entende, você enfrenta uma escolha. Você continua jogando o jogo do dinheiro com plena consciência de que é apenas um jogo,
ou você desiste completamente? E é aqui que muitas pessoas despertas ficam presas. Eles pensam que a resposta é rejeitar o dinheiro completamente, tornar-se vagabundos, sem teto. Mas isso é apenas mais uma armadilha. Este é o ego em roupas espirituais. O verdadeiro despertar não é sobre rejeitar o dinheiro, mais do que é sobre persegui-lo. É sobre ver o dinheiro pelo que ele realmente é, um instrumento útil. Nada mais, nada menos. Quando você está verdadeiramente acordado, você pode usar um dinheiro sem ser usado por ele. Você pode jogar o jogo sem ser jogado pelo jogo. A questão não é se você deve ter dinheiro ou não ter dinheiro. A questão é se o dinheiro tem você. Você consegue segurá-lo com leveza? Você pode usá-lo quando precisar e deixá-lo ir quando não precisar? Você consegue fazê-lo sem perder sua alma e gastá-lo sem perder sua liberdade? Esta é a arte. Esta é a dança. E leva tempo para aprender. É por isso que tantas pessoas que despertam passam por um período de dificuldade financeira. Eles estão aprendendo a dançar uma nova dança. Eles estão descobrindo como viver no mundo, mas não ser dele. Eles estão descobrindo como se sustentar sem se vender. E durante esse período de aprendizado, haverá dificuldades. Os velhos modos de ganhar dinheiro não funcionam mais, porque exigiam que você estivesse adormecido, movido pelo medo, motivado pela ganância. Mas os novos caminhos ainda não se revelaram. Você está na gapa, o espaço entre a vida antiga e a vida nova. E neste espaço, muitas vezes há muito pouco dinheiro. Mas ouça com atenção. Este espaço é sagrado. Esta luta é sagrada. Você não está sendo punido. Você está sendo transformado. O universo não está retendo a abundância de você, não. Ele está ensinando a você um novo relacionamento com a abundância. Pense desta forma. Uma cobra deve trocar sua pele velha para crescer. Durante o processo de troca de pele, ela está vulnerável. Sua antiga proteção está caindo e a nova pele ainda não está endurecida. Mas se a cobra tentasse segurar a sua pele velha por medo, ela morreria. Ela deve passar pelo processo e sair com nova pele. O período vulnerável para crescer em algo maior. É isso que está acontecendo com você. Seu antigo relacionamento com o dinheiro, sua antiga maneira de sobreviver no mundo, está desaparecendo. E sim, é desconfortável. Sim, é assustador. Mas se você tentar se apegar aos velhos hábitos, se tentar voltar a dormir só para se sentir financeiramente seguro, você vai sufocar. Você não pode desaprender o que sabe. Você não pode deixar de ver o que viu. A única maneira de passar é seguir em frente. A única saída é através. E do outro lado dessa dificuldade, há uma nova maneira de estar no mundo. Uma maneira que é espiritualmente desperta e financeiramente funcional. Uma maneira que permite que você tenha o suficiente sem precisar ter tudo. Uma maneira que permite que você trabalhe sem fazer do trabalho a sua identidade. Uma maneira que permite usar o dinheiro como um meio sem torná-lo o fim. Mas você tem que confiar no processo. Você tem que ter fé que o universo não vai deixar você passar fome. Afinal, os pássaros não têm contas bancárias e, no entanto, são alimentados. As flores não se preocupam com seu patrimônio líquido e, no entanto, são vestidas de beleza. Se a natureza cuida de cada pardal, de cada lâmina de grama, não cuidará de você? Isso não significa que você deve ficar parado e não fazer nada. Isso não significa que você se torne irresponsável. Significa que você age de um lugar diferente. Você age a partir do amor em vez do medo. Você trabalha porque o trabalho está lá para ser feito, não porque está tentando provar seu valor. Você ganha dinheiro porque o dinheiro é útil, não porque o dinheiro é tudo. E aqui está o que eu observei. Quando as pessoas fazem essa mudança, quando realmente deixam o medo de lado e começam a viver a partir de um lugar de confiança, o dinheiro muitas vezes começa a fluir mais facilmente. Nem sempre, nem imediatamente, mas eventualmente. Porque quando você não está agarrando o dinheiro, quando você não está estrangulando cada oportunidade com desespero, você se torna mais criativo. Você fica mais relaxado.
Você se torna mais atraente para trabalhar, mais agradável para fazer negócios, mais aberto a possibilidades. A água turva é melhor limpa deixando-a em paz. Quando você para de se debater tentando forçar o sucesso financeiro, quando você para de entrar em pânico com cada conta, quando você simplesmente se permite estar presente com o que é, algo muda. A água começa a clarear, soluções aparecem, oportunidades surgem. Não porque você está tentando fazê-las acontecer, mas porque você parou de bloqueá-las com sua ansiedade. Mas deixe-me ser muito claro sobre algo. Isso não significa que você se tornará rico no sentido convencional. Você pode nunca ter $1 milhão no banco. Você pode nunca ter uma casa grande ou um carro de luxo, e isso é perfeitamente aceitável, porque você terá algo muito mais valioso. Você terá sua vida de volta. Você terá seu tempo. Você terá sua paz. Você terá a si mesmo. A pessoa espiritualmente desperta eventualmente descobre que existem 2 tipos de pobreza. Há a pobreza de não ter dinheiro suficiente, que é temporária e pode ser resolvida. E há a pobreza de vender sua alma por dinheiro, que é permanente e pode te destruir. Melhor estar quebrado por uma temporada do que ser rico e morto por dentro para sempre. E aqui está você, espiritualmente acordado e financeiramente lutando. O que você faz? Primeiro, você para de lutar contra isso. Você para de ver sua dificuldade financeira como evidência de que algo está errado com você, ou que Deus te abandonou, ou que você falhou. Você vê isso pelo que realmente é: um período de transição, um tempo de aprendizado, uma passagem sagrada de um modo de ser para outro. Em segundo lugar, você faz o que pode fazer. Você encontra um trabalho que não viole sua alma. Você paga suas contas da melhor forma possível. Você vive de forma simples. Você pede ajuda quando precisa. Não há vergonha nisso. O universo se cuida através das pessoas ajudando umas às outras. Permita-se ser ajudado. Terceiro, você confia. Você confia que está exatamente onde precisa estar. Você confia que essa dificuldade tem algo a te ensinar. Você confia que a mesma inteligência que fez seu corpo crescer a partir de uma célula, que bate seu coração sem o seu esforço, que expira você enquanto dorme, essa inteligência não vai te abandonar. Agora você está amparado, você é suportado, você é amado, não pelo dinheiro, mas pela fonte de todas as coisas. E finalmente, você se lembra do que já aprendeu. O significado da vida não está em ter, alcançar ou acumular. O significado da vida está no viver em si, na respiração, no ver, no saborear. Você já é rico além da medida se apenas parar bastante para perceber. Você tem olhos que podem ver um pôr do sol. Você tem ouvidos que podem ouvir música. Você tem um corpo que pode sentir o calor do sol. Você tem uma mente que não pode se maravilhar. Você tem um coração que pode sentir amor. Esses são os verdadeiros tesouros. Essas são as que importam, e eles não podem ser comprados ou vendidos. Então sim, você pode estar quebrado, mas está acordado. E esse acordamento vale mais do que todo o dinheiro de todos os bancos do mundo, porque O dinheiro pode te comprar muitas coisas, mas não pode te comprar consciência. Não pode comprar sua liberdade. Não pode comprar a paz de saber quem você realmente é. Você não é uma pessoa que tem ou não tem dinheiro. Você é a consciência, na qual ter e não ter aparecem e desaparecem como nuvens no céu. As nuvens vêm e vão, mas o céu permanece. Você é o céu. E o céu nunca é pobre, nunca falta, nunca precisa. Isso não paga o aluguel, eu sei. Mas isso muda tudo sobre como você se relaciona com o aluguel. Significa que você pode enfrentar dificuldades financeiras sem se perder. Significa que você pode estar sem dinheiro sem estar quebrado. Significa que você pode lutar sem desespero, porque sabe que seu valor não é medido em dólares e sua vida não é definida pelo saldo bancário. Os espiritualmente despertos muitas vezes estão lutando financeiramente não porque estão sendo punidos, mas porque estão aprendendo algo que o mundo adormecido esqueceu. Eles estão aprendendo que a vida não é sobre dinheiro.
Eles estão aprendendo que a verdadeira riqueza é a própria consciência. Eles estão aprendendo que você pode viver ricamente com muito pouco se estiver desperto o suficiente para ver a abundância que já está aqui. Esse aprendizado leva tempo. Esse aprendizado custa algo. Às vezes o que custa é dinheiro, porque o que você ganha em troca é inestimável. Você ganha a sua alma. Você ganha a sua liberdade. Você ganha a capacidade de viver neste mundo sem ser consumido por ele. Você ganha a sabedoria para usar o dinheiro sem ser usado por ele. E, eventualmente, de maneiras que você não pode prever e de acordo com um cronograma que você não pode controlar, a situação financeira frequentemente começa a melhorar. Não porque você volta a dormir e começa a correr atrás do dinheiro novamente, mas porque você aprendeu a estar acordado e funcional ao mesmo tempo. Você aprendeu a atender às demandas práticas da vida sem se esquecer da verdade espiritual da vida. Mas mesmo que o dinheiro nunca venha, mesmo que você viva toda a sua vida com muito pouco, você ainda será mais rico do que aqueles que têm tudo, mas não sabem nada. Porque você sabe quem você é. Você sabe o que importa. Você sabe que é o universo olhando para si mesmo através destes olhos particulares, respirando a si mesmo através destes pulmões particulares, experimentando a si mesmo através desta vida particular. E isso, meus amigos, é o verdadeiro ouro. Tudo mais é apenas papel. Então, se você está espiritualmente desperto e financeiramente lutando, tenha coragem. Você não está fazendo isso errado. Você está passando pelo que deve ser passado. Confie no processo. Faça o que puder e lembre-se sempre de que aquele que está lutando não é quem você realmente é. O verdadeiro você, a consciência que observa tudo isso, não pode ser tocado pela pobreza ou pela riqueza. Simplesmente é. E é suficiente. O sentido da vida é simplesmente estar vivo. Não para ser rico, não para ter sucesso ou para provar nada ou alcançar nada. Apenas estar vivo. Respirar, ver, sentir, saber. E isso você já está fazendo. Isto você sempre tem feito. Isto você não pode deixar de fazer. Então jogue o jogo do dinheiro se precisar. Pague suas contas, alimente-se, cuide do casamento prático. Mas não se deixe enganar pensando que qualquer uma dessas coisas é o ponto. O ponto é o tocar em si. O ponto é a respiração em si. O ponto é este momento bem aqui, agora, onde você está vivo, acordado e consciente. E neste momento, você é a pessoa mais rica que já existiu.